Tá. Então, vamos ver pâncreas, digestão e absorção de carboidratos. Na próxima aula, nós vamos ver, então, a digestão e a absorção de proteínas e lipídios. Digestão é quebra, nesse caso, digestão química, né? Quebra química da molécula, para poder ser absorvida. Então, primeiro vamos ver pâncreas exócrino, a estrutura, que é igual à glândula salivar, mesma estrutura. Componentes da secreção pancreática, regulação da secreção pancreática. O que é conceito de absorção e reabsorção? Reabsorção, vocês viram muito isso no sistema renal, com o professor Benetti. Tem uma contração muito inteligente do intestino delgado, chamada contração segmentar, a irrigação sanguínea, histologia da mucosa intestinal, e começamos com a digestão de carboidratos, a amilase pancreática, a digestão de carboidratos em si e a absorção desses carboidratos. Bom, primeiro, pâncreas exócrino estrutura. Então, olhando ali à esquerda bem em cima, você tem aquele cachuva, que é a mesma estrutura de uma glândula salivar, né? A glândula salivar ela tem um ducto diferenciado que o canal pancreático não tem. Sim? Então, você tem ali o ácido, aquelas bolinhas laranjas são os ácidos, onde eu tenho a secreção enzimática de todas as enzimas, vamos ver depois, degradam DNA, RNA, proteínas, lipídios e o amido, e glicogênio, né? Polisacarídeos. Naquela porção, naquele retângulo de borda azul no centro e à direita, vocês têm ali o ácido e o ducto, e ali ao lado células cor-de-rosas, aquele grupamento de células cor-de-rosas. Aquilo é ilhota pancreático, ilhota de Langerhans, né? Aquele é o pâncreas endócrino. Endo porque secreta para dentro, crino, secreção para dentro. Dentro de quem? O sangue. Então essa zona é muito vascularizada, todo pâncreas é muito vascularizado, e é secretado ali então os hormônios insulina e glucagon, conforme vocês viram com a professora Ana Paula Vinagre na Fisiologia 1, tá? Glucagon e insulina por essa ilhota pancreática, está disseminada por todo o pâncreas. Muito bem. Embaixo, você tem uma figura de humanos, né? Mas dá para extrapolar para as demais espécies animais, com exceção do porquinho e do boizinho. Porquinho e boizinho. Ali o que diz? Que mostra que o colédoco desemboca na mesma região do canal pancreático, né, chamada papila duodenal maior, né? No porquinho e no boizinho é diferente. Você tem aqui o colédoco e aqui, 5 a 10 centímetros depois, o canal pancreático. O estômago está aqui, ó. O estômago está aqui. Então, o colédoco e depois vem o canal pancreático. O abacaxi dessa união, nós já vimos isso, é que caso haja alguma pedra na vesícula, né, uma precipitação de sais de cálcio na micela, o que acontece? Essa pedra do colédoco, que sai da vesícula, pode obstruir o canal pancreático e aí leva à insuficiência pancreática. Sim? Há uma autólise do pâncreas, há uma ativação das proteases dentro desse canal pancreático, né? E aí eu tenho, desse ducto pancreático, mais acima, e aí eu tenho uma pancreatite. Pode ser aguda. Bom, aqui você tem embaixo, à esquerda, um esquema de corte histológico, eu tenho vários ácidos, um ducto bem na porção mais esquerda dessa figura em cima, e bem à direita, em cima, você tem ali o que representaria uma ilhota pancreática, né? Uma ilhota pancreática. Lembrando que essa ilhota, 60% a 80% são células beta que produzem insulina, se sintetizam e secretam insulina, e mais ou menos uns 15% de células alfa que secretam glucagon. Então, a maior parte das ilhotas produzem insulina, tá? É extremamente bem irrigada essa região. Bom, essa figura vocês já viram na glândula salivar. Aquelas bolas amarelas ali são os ácidos que secretam as enzimas pancreáticas, que vão para o ducto. Essa secreção do ácido é uma secreção primária, e à medida que passa pelo ducto, tem modificação iônica e de volume de água dessa secreção. Então, vai entrar no ducto, lá embaixo, à direita, entra aí um bicarbonato, isso aqui é muito importante, e a água passa por osmose, atraída por esse íon bicarbonato que está no ducto, concentrado no ducto. Aumenta o volume da secreção pancreática. Então, no final, tem uma secreção secundária, que é aquela secreção primária do ácido, que sofreu modificação hidroeletrolítica, hidro de água, hidroeletrolítica, eletrolítica de íons, à medida que passa pelo ducto. E o pH é alcalino, de 8 a 8,6. Para os nossos padrões, nosso pH 7,40, um pH bastante alcalino. Por que esse pH tem que ser alcalino? Para neutralizar a acidez que vem do estômago. Aqui nós vamos ver isso, tá? Entrada de um bicarbonato e água. A glândula salivar de bovino é a mesma estrutura. Glândula salivar de bovino, de ruminantes, desculpe, não de bovino. Ruminantes, pseudo-ruminantes, a saliva tem um pH de 8 a 8,6, porque entra muito bicarbonato. A saliva de monogástricos, pH 7, pH 7. Né? De ruminantes e pseudo-ruminantes, que são os camelídeos, 8 a 8,6.
para neutralizar a acidez do rumen. Não tem bactéria, micro-organismos que vivam nesse rumen felizes e contentes. Bom, isso aqui é interessante. Quais são os componentes da secreção pancreática? A linha azul, vocês têm, primeiro, componente aquoso. É a água, rico em bicarbonato, ajuda a neutralizar o conteúdo do duodenal. Esse conteúdo do duodenal veio do estômago. O pH do estômago tem um máximo de 4,5, um pH bastante ácido. Só que o intestino, o pH está em torno de 6,5. E as enzimas que atuam nesse intestino, na luz intestinal, principalmente duodeno e jejuno, o pH ótimo é 7. Não é ácido. O pH ótimo é 7. Então, aquele quimo que vem do estômago, ácido obrigatoriamente, ele tem que ser neutralizado pela bile alcalina e pelo suco pancreático alcalino. Logo no início do duodeno. Para quê? Para que as enzimas pancreáticas e as enzimas que se encontram nas vilosidades do enterócito, o enterócito, enteros é intestino, célula do intestino, é aquela camada unicelular, esse enterócito está na camada unicelular, do epitélio, que é a primeira camada da mucosa. A mucosa é composta por epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. São 3 camadas. Epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. Tá? Bom, qual é o componente enzimático? Então, contém enzimas para digerir carboidratos, proteínas e gorduras. Degradam macromoléculas. Então, vocês têm assim, o intestino delgado não produz enzimas que degradem macromoléculas, moléculas grandes. Então, se o sujeito tem e essas enzimas vêm de onde? Vêm do pâncreas. Se o sujeito não tem pâncreas, tem uma insuficiência pancreática, um câncer de pâncreas, não vai produzir secreção pancreática, pelo menos não em quantidade adequada. Como é que fica? Tem que receber enzimas digestivas via oral, não tem como ser diferente. Recebe via oral as enzimas, porque o intestino não produz isso. Você tem a protease, que é a pepsina no estômago, mas ela só atua onde houver aminoácido aromático. Se não tiver aminoácido aromático, essa protease não vai atuar, a pepsina. Então, as enzimas pancreáticas são fundamentais para a digestão de macromoléculas. Se não tiver secreção pancreática, tem que receber via oral. Não tem como ser diferente, tá? O Marechal Floriano Peixoto, que ele se considerava o vice-presidente em exercício na República. Isso em 1890, substituiu o Marechal Deodoro, ele tomava cachaça, ingeria cachaça, ele era alcoólatra. E graças a esse etilismo, o alcoolismo, ele desenvolveu uma pancreatite crônica. E naquela época, não era nem início do século XX, não tinha tratamento. Ele morreu disso, morreu jovem. Né? Se pegar na fotografia dele como assumindo a vice-presidência ou ministro da República, e no final da vida está seco, magro, cadavérico, irreconhecível pela insuficiência pancreática por causa do raio desse alcoolismo, tomava cachaça. Morreu de insuficiência pancreática. E naquela época ninguém estava em enzima digestiva para o sujeito, né? Bom, então quais são as Você aprende história, né? Proproteases. Essas chamadas de proproteases, porque elas não são ativadas longe da célula. Se essas proproteases são ativadas dentro da célula, vão ter uma autólise da própria célula, porque a própria célula tem enzimas, tem proteínas, tem enzimas, carreadores, receptores, e essas enzimas proteolíticas da própria célula, se forem ativadas dentro da célula, digerem a célula, deu célula. Então, você tem as proproteases, na primeira coluna ali, à esquerda, diz assim, tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidase, A e B. Depois, na segunda coluna, são então enzimas que vão, uma vez ativadas, digerir as proteínas. Em azul, lá em cima, a amilase, que vai degradar tanto amido como glicogênio na célula animal e amido na célula vegetal. Depois, enzimas lipolíticas, a colipase, fosfolipase e colesterol esterase. Depois, as que atuam sobre o DNA e RNA, desoxirribonuclease e ribonuclease. Então, quando a célula é ingerida, ela se rompe, ele vai liberar o seu DNA e RNA para o meio. Então, as desoxirribonucleases e as ribonucleases vão degradar, liberar as bases púricas e pirimídicas, serão absorvidas para serem aproveitadas para a síntese de novas células. Sim? Absorvidas aonde? No intestino delgado. O intestino grosso absorve água, ácidos graxos voláteis, ácido acético, propiônico, butírico, ácidos graxos voláteis.
acético, propiônico, butírico, né? E íons. Só isso, intestino grosso faz isso. Bom, esse esquema é só uma ideia de ilustração, nós vamos ver um esquema melhor mais adiante, tá? Sobre a ativação das proteases. Está faltando ali embaixo enzimas ativadas, a tal da elastase, que não está presente. Essa figura vai voar daí, não é boa. Bom, qual é a regulação da secreção pancreática? Igual, tem as 3 fases, é a mesma que a regulação da secreção gástrica, tá? Vocês têm primeiro uma fase cefálica em cima, iniciada pelo gosto, cheiro do alimento, mastigação, nós vamos ver depois os outros estímulos. Mesma coisa que para a fase cefálica da secreção gástrica, mesmos estímulos, né? E é mediada pelo vago. Se eu cortar o vago, adeus, o resultado é aumenta a secreção enzimática. Se eu cortar o vago, adeus, fase cefálica. É o verdadeiro assim, penso logo secreto suco gástrico, penso logo secreto suco pancreático. Depois a secreção gástrica, a fase gástrica, é iniciada pela distensão do estômago, mesma coisa, mediada pelo nervo vago e a liberação de gastrina. A gastrina estimula a secreção enzimática, sim? Estimula as células acinares. E por último, então, observem bem, ó. Aqui está em amarelo, diz assim, a gastrectomia, quando tu retira totalmente o estômago, a redução do estômago ou uma gastrectomia total, 80% dos casos levam a insuficiência pancreática. E não se sabe a causa. Eu vi há pouco, até revistas do ano passado, não sabe a causa. Para mim, é meio óbvio que é falta de gastrina, porque a gastrina é um importante estimulador da secreção da célula acinar. Tanto é que tu tira o estômago, não tem gastrina, porque é o único local que produz gastrina. E aí o sujeito faz insuficiência pancreática, porque a gastrina é um importante estimulador da célula acinar para a secreção enzimática. Tá? Bom, e a fase intestinal é a mais importante, 80% da secreção pancreática. Secreção enzimática e aquosa. Está aqui mostrando aquele raiozinho ali, a fase intestinal. Os estímulos são na própria luz intestinal, conforme a gente vai ver. Então você tem assim, em cima aquele retângulo de borda de fundo amarelo, mais para quadrado. Então o pensamento do alimento, essa fase cefálica, né? Pensamento, visão, cheiro, gosto, a mastigação, a deglutição, atividade mecânica da boca e da faringe, hipoglicemia, estimula o centro da fome, porque você está com pouca glicose do sangue, estimula o centro da fome para procurar comida. Eles estimulam, então, o nervo vago estimula a secreção enzimática e no ducto supraalcalino, tá? E também estimula a célula G, o vago, você sabe isso, através do GRP, peptídeo liberador de gastrina, libera a gastrina para atuar sobre o ácido. A fase gástrica é pela distensão gástrica, vai desencadear aquele reflexo vago-vagal, libera a célula G, gastrina, estimula o ácido, tá? Por falta dessa gastrina que poderá ter frequente, né, insuficiência pancreática. Bom, qual é a regulação hormonal do pâncreas exócrino? Olhando essa figura, vocês têm à direita o estômago com aquele X na região antropilórica, ou região antral, que indica diminuição ou inibição do esvaziamento gástrico. Então, os hormônios que aqui vão ser mostrados inibem o esvaziamento gástrico, tá? Bom, aquelas duas linhas paralelas representam o duodeno, horizontais representam o duodeno, limite do duodeno. E aquelas duas células verdes, parece um ETzinho, né? São as células enteroendócrinas, bastante ricas no duodeno e no jejum. Só um pouquinho. Quando o indivíduo precisa usar as enzimas para digerir os macronutrientes por via oral, como se faz para essas enzimas não desnaturarem no pH ácido do estômago, já que elas atuam em pH básico, elas são encapsuladas. E nem alguns medicamentos que você tem que são encapsulados, essa cápsula vai se perder no intestino delgado, para não sofrer a ação do ácido. Tem como certos antibióticos, são encapsulados, no intestino delgado são liberados e aí saem. Boa pergunta. Senão se vão desnaturar no pH ácido, né? Perfeito. Muito bem. Então ali, vocês notam que essas células verdes, elas têm nada. Primeira vez que me perguntam isso em 36 anos. Mesma coisa da pergunta daqui, né? Bem importante. Bom, embaixo você tem microvilosidades na luz, né? Que tem receptores para os seus estímulos. E o hormônio, são proteínas, são liberadas para o sangue, do lado basal. O hormônio é liberado pelo lado basal. Então, assim, bem à direita você tem a acidez, pH menor ou igual a 5, libera o hormônio secretina, que pelo sangue estimula
a entrada de um bicarbonato no ducto e a água indiretamente. Não estimula a entrada de água, é indireta, porque estimula essa entrada de um bicarbonato. Ele aumenta a atividade da anidrase carbônica, onde se produz um bicarbonato, a partir do CO2. Tá? E se faz hormônio de secretina. Por isso o nome secretina, porque estimula a secreção pancreática. Essa acidez, obviamente, vem do quimo. Tanto é que inibe o esvaziamento gástrico para dar tempo de haver esse tamponamento dessa acidez. Então, o hormônio fica fácil de guardar, ele vai estimular algo que vai acabar com o seu estímulo, que deu origem a ele, né, a sua produção. E a gordura e a proteína liberam o hormônio CCK, que estimula a liberação, a secreção de enzimas digestivas, todas elas, proteases, a amilase, as desoxirribonucleases e as ribonucleases, sim, estimula a sua liberação. Para quê? Para degradar o seu estímulo, que é a gordura e a proteína. Daí a glicose. A glicose estimula uma outra célula chamada GIP, que é o peptídeo inibidor gástrico. Glicose estimula o peptídeo inibidor gástrico. E aí viram que também que esse GIP estimula a liberação de insulina. Já que a glicose estimula a liberação dele, alguém foi atrás e descobriu que ele também estimula a liberação de insulina. Para quê? Para já essa glicose que está sendo absorvida ter destino a partir do sangue. Sim? Ele é chamado também de, esse GIP é polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, .com.br. Peptídeo, ou polipeptídeo, na verdade, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, é o GIP, tá? GIP. Bom, se vocês observarem lá em cima, naquela tabela à direita, você tem a secretina e o estímulo. Secretina, suco pancreático alcalino, para neutralizar essa acidez, que obrigatoriamente vem, e a CCK, colicicinina, suco pancreático rico em enzimas. Essa mesma secretina estimula o fígado a produzir bile alcalina. Essa mesma secretina estimula o fígado a produzir bile alcalina. Note que ambos, tanto secretina como CCK e o próprio GIP, inibem o esvaziamento gástrico. Para dar tempo de haver neutralização da acidez e a emulsificação dessa gordura pelos sais biliares, conforme vocês já viram. Tá? O primeiro hormônio descoberto no organismo foi a secretina, por Baylis e Starling, em mais ou menos 1905 lá na Inglaterra. Baylis e Starling canularam o canal pancreático de um cão, de cães, né? E injetaram no sangue a mucosa duodenal raspavam a mucosa intestinal do cachorro, do mesmo cão, filtravam, regulavam o pH e injetavam no corrente sanguíneo. E viram que alguma coisa dentro dessa mucosa estimulava a secreção pancreática. Deram o nome dessa substância de secretina. Esse Starling é que cunhou o nome hormônio, em 1915, para essa substância que age à distância. Então, o primeiro hormônio descoberto foi a secretina. E o pessoal que trabalha com hormônios gastrointestinais dizem assim: poxa vida, o primeiro hormônio descoberto foi um hormônio gastrointestinal, que é a secretina, mas é a área menos estudada na fisiologia endócrina. Porque ninguém vai morrer porque não tem secretina, não tem CCK, mas morre se não tem insulina ou alteração do hormônio tireoideu. As áreas mais estudadas é a diabetes mellitus, né? Que é um abacaxi, se não tratada, se cuidada, vida praticamente normal. Se não, é um problema, não. E o hormônio da tireoide, que conforme a alteração do hormônio da tireoide vai causar morte do sujeito, seja no excesso ou na falta. Mas por falta de secretina, ou CCK ou gastrina, não há morte horrorosa, né? Gastrina sim deve insuficiência se não ser tratada. Bom, vamos adiante. Até que está bem? Muito bem. O que é absorção? O que é reabsorção? Isso aqui é importante. Então, olhando aquela figura embaixo, você tem bem à esquerda duas linhas paralelas que representam o intestino delgado, tá? Depois, em cima, aquele retângulo vermelho é um capilar sanguíneo. O famoso néfron, você já conhece, né? O conglomérulo e o túbulo renal. E bem à direita, lá em cima, o osso. Então, o que diz aquele retângulo de borda violácea lá em cima, né? O que é a absorção? É a primeira vez que entra no sangue. Então, você tem aquela bolinha azul no intestino delgado, a primeira vez que entra no sangue, estava no intestino delgado, e vai para a luz, né? No caso, vai para o sangue, é a absorção. Bom, aí essa bolinha azul, ela consegue ser filtrada no glomérulo, e vai para o túbulo renal e volta para o sangue. Isso eu falo em reabsorção. Por isso que no rim, quando vocês estudam fisiologia renal, vem reabsorção de glicose, reabsorção de aminoácidos, eventualmente reabsorção de proteínas, sem reabsorção. O organismo volta para o sangue aquilo que para ele é importante.
retira do fluido tubular, que seria o futuro xixi, dali para o sangue. Isso é reabsorção. Se nós olharmos aquele osso lá em cima, você tem aquela bolinha amarela, digamos que seja cálcio, sais de cálcio, tá? O cálcio entra para o osso, fala assim, mineralização óssea. Lá embaixo, à direita, você tem a legenda. Seta vermelha é mineralização e seta azul reabsorção. Aquele cálcio estava no osso, ele volta para o sangue. Reabsorção óssea. Antigamente eu pensava assim, numa reabsorção, parece que tu está tirando cálcio do sangue e voltando para o osso. É o contrário. Tu está colocando esse cálcio do osso para o sangue. Está reabsorvendo esse cálcio. Está voltando para o sangue. Estava no sangue, foi para o osso, do osso ele voltou para o sangue. Reabsorção óssea. A volta, a retirada de cálcio do osso para o sangue chama-se reabsorção óssea. Tá? Bom, eu acho essa contração extremamente inteligente. O que é a evolução, né? Muito bem bolado. O que vocês observam? Ali vocês têm o mesmo segmento de alça intestinal, intestino delgado, o mesmo segmento, em 3 momentos diferentes, tá? Nas setas vermelhas está mostrando uma região que estava relaxada e no segundo momento está contraída. E na seta azul, de modo intercalado, a região que estava contraída, ela fica relaxada. No terceiro momento, a região contraída volta a ficar relaxada, volta a ser seta azul, e aquela região que estava relaxada volta a ficar contraída. Então, a contração segmentar faz isso, ó. Contração segmentar faz isso. Faz isso, tá? Pode acontecer por centímetros até 1 metro de distância. E pode acontecer em várias regiões do intestino delgado ao mesmo tempo. Várias regiões do intestino delgado ao mesmo tempo. Quando vocês fizerem cirurgia no bicharedo, não é? Ou sacrificarem imediatamente um animal, vocês vão ver, em tendo acesso ao abdômen, vocês vão ver, por estímulo mecânico de fora, vocês vão ver essas contrações segmentares lentas no intestino delgado. Tá? Qual é o papel dessas contrações segmentares? Primeira função, mistura com as secreções biliar, pancreática e intestinais. Claro, está misturando o conteúdo com as secreções, né? Do pâncreas, a bile e secreção intestinal. Favorece a absorção por contato físico do alimento com a microvilosidade do enterócito. Então, aqui eu tenho um enterócito, sim. Então, aqui estão os transportadores nas microvilosidades. Tem que ter contato físico, porque não adianta o alimento estar aqui, o nutriente está aqui, o aminoácido ou a glicose, se não tiver contato físico, não vai passar para dentro da célula. Tem que ter contato físico para que o transportador capture essa substância, entre em contato físico com ela e mande para dentro do enterócito. Tá? Então, essas contrações forçam o alimento contra as microvilosidades, os nutrientes contra as microvilosidades, para serem absorvidos. No intestino grosso se chama austração. É a mesma contração segmentar, mas chamada de austração. A austração com H. Austração com H. Essa contração, ela também tem um leve trânsito do conteúdo, mas ela não é feita para isso. Ela é feita para ver mistura. E ação enzimática, porque mistura o conteúdo intestinal com as enzimas presentes. Mas ela tem um pequeno trânsito, por efeito final, né? Mas ela não funciona para isso. Para isso tem contração peristáltica. Aí se vem uma onda peristáltica. Se estiver vindo uma onda peristáltica, a contração segmentar, naquele momento ela passa a onda peristáltica, ela volta a ter esse processo. Quem é que coordena isso? Os plexos. Nesse caso, o plexo mioentérico. Por isso, no intestino delgado, os plexos são muito desenvolvidos. Se eu cortar o vago, eu vou ter contração segmentar. Porque o intestino delgado é bastante independente do sistema nervoso autônomo. O delgado, estômago e intestino grosso, não. Depende do sistema nervoso autônomo para funcionar. No caso, parasimpático. Tá bem? Então, o intestino delgado tem os plexos bem desenvolvidos, justamente para garantir que essa atividade continue. Um sujeito em coma, por exemplo, bicho em coma, continua tendo contração segmentar, onda peristáltica, continua tendo secreção, desde que tenha sangue no sistema. Se mantém vivo, né? Tá? Por sistema nervoso autônomo, né? Ou vegetativo. Tá bem? Bem interessante. Bom, essa figura vocês já conhecem. Todo o sangue venoso que sai do estômago, intestino delgado, intestino grosso, vai primeiro para o fígado e depois para a cava caudal. Vocês vão ver assim, naquele retângulo de borda, isso aqui então é um tubo digestivo, trato gastrointestinal de cavalo, como exemplo, né? E os lipídios, naquele retângulo de borda amarela, borda vermelha no centro, lipídios vão para os vasos linfáticos. A gente vai ver na próxima aula. Vão para os vasos linfáticos, não vão para o sangue. Lipídio não, tá? Então, o sangue venoso do trato gastrointestinal, naquele retângulo fundo amarelo, vai primeiro para o fígado e depois para o coração. Quem faz a absorção? Intestino delgado.
absorve glicose, frutose, está faltando aqui galactose, aminoácidos, AA, aminoácidos e proteínas em menor quantidade. Proteínas intactas, inteiras, embora desnaturadas, elas entram por sistema vesicular para o sangue, mas são pequeníssima quantidade, mas acontece. O seco e o intestino grosso absorvem ácidos graxos voláteis, AGV, acético, propiônico, butírico, acético, propiônico, butírico e mais a água. Tá? E alguns íons só, né? Mas a absorção feita mesmo pelo intestino delgado. Tanto é assim que quem faz redução do estômago também há desvio, não retirada, desvio de intestino delgado. Diminui a disponibilidade da alça intestinal para a absorção de nutrientes, para justamente evitar que o sujeito continue obeso. Faz desvio, tu não retira, né? Porque é uma cirurgia bem mais complicada, mas faz tu desviar, faz um shunt, em que o alimento vai direto, passe por menor área de intestino delgado, diminui a absorção. Bom, qual é a histologia da mucosa intestinal? Isso aqui é muito inteligente. Você tem um aumento fantástico de superfície de contato, seja dado pelas vilosidades, são projeções da mucosa para a luz, né? A musculatura da mucosa é reta, mas tem uma projeção da vilosidade, que é o epitélio, mais a lâmina própria. E, além disso, as próprias células dos enterócitos, eles têm as suas próprias microvilosidades. Então, isso é microvilosidade da célula intestinal. Micro aumenta fantasticamente a superfície de contato. Por isso, contato físico tem que ter presente do nutriente com essa microvilosidade, tá? Bom, o que tem nessa lâmina própria? Na figura central ali, você tem os capilares com sangue arterial e sangue venoso, recolhem, né? Os capilares, é extremamente bem irrigada, porque tem que ter acesso direto, o que vai ser absorvido direto para o sangue, e aquele tubo laranja ali, aquele é vaso linfático, para absorção de gordura. Está faltando aqui o desenho dos nervos. Da onde que vem esses nervos? Os axônios, do plexo submucoso. Onde é que está esse plexo submucoso? Entre a primeira camada da muscular externa, o muscular, e a submucosa. Esse plexo se encontra nessa região. O que são esses plexos? Corpos neuronais. Plexo submucoso ou Meissner. É fácil guardar. Mucoso, Meissner, Meissner, que é o alemão que descreveu, o cientista alemão que descreveu esse plexo. Tá? Bom, vamos então partir para a digestão e absorção de carboidratos. Até aqui está bem? A amilase pancreática, lembrando que amilo, nós vimos isso já, eu repito, amilo em grego é açúcar. Por isso a amilase degrada açúcar. Na verdade, o que essa amilase pancreática degrada? Por que é pancreática? Porque eu tenho a salivar, que é chamada ptialina. Esse nome não existe mais. A amilase salivar, em menor quantidade, a mais importante é a amilase pancreática. Degrada amido na célula vegetal e o glicogênio na célula animal, que são as estruturas parecidíssimas. Tá? Né? O amido e o glicogênio são função de energia, não fazem parte da estrutura da parede da célula vegetal. Não fazem parte. São chamados polissacarídeos não estruturais. Estão dentro da célula como fonte de energia. Fonte de quê? De glicose. O amido está armazenado em amiloplastos, discos de amido dentro da célula vegetal. Bom, observem assim, antes de ver aquele retângulo de borda azul no raiozinho, vamos ver o seguinte, o amido é composto 20% por amilose, que é uma estrutura linear de glicoses, cada bolinha azul esverdeada é uma glicose, então a amilose tem de 500 a 5.000 glicoses, o amilopectina, 80% desse amido está na forma de amilopectina, de 4.700 a 12.800 glicoses. E note que o glicogênio ele é igual à amilopectina, apenas armazena muito mais glicose, 55.000 glicoses. Está faltando um zerinho lá. 55.000 glicoses. Mas é a mesma estrutura. Só que tem detalhe, a amilase só age naquela ligação alfa-1,4, naquele retângulo de borda azul em cima, à esquerda, por aquele raiozinho, só aquele raiozinho que é importante, só na ligação alfa-1,4. Amido e glicogênio, a glicose tem dois tipos. Aquela glicose que o carbono 1, a hidroxila do carbono 1, OH da carbono 1, está para baixo, chama-se glicose alfa, e quando a hidroxila do carbono 1 está para cima, é glicose beta. Amido e glicogênio são todas glicose alfa, ou seja, a hidroxila do carbono 1 está para baixo, tá? Então a ligação alfa-1,4 está mostrando essa estrutura espacial. Então a amilase reconhece essa estrutura espacial entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da outra. Tá? O que faz a amilase? Ela rompe a molécula de água e acrescenta água nessa ligação. Refaz as hidroxilas, os OHs, tanto do carbono 1 como do carbono 4, e separa as unidades.
Essa ligação alfa 6, que é a porção ramificada entre o carbono 1 e o carbono 6 da outra glicose, isso aqui ela não age, ela não reconhece a estrutura espacial. Tá? Apenas a ligação alfa 1,4. Então, quais são os produtos? Aqui vocês têm, então, em cima, produtos da sacaridase das microvilosidades intestinais. Essas sacaridades se encontram nas bordas em escova das microvilosidades da célula intestinal, do enterócito. Depois de sacarídeos, em cima, a primeira coluna esquerda, sacarídeos tem 1, 2, 3, 4. Ali você tem os 4 produtos da amilase sobre amido e glicogênio. Então, quando um tigre, leão, né, um gato, ingere o músculo ou fígado da presa, glicogênio contido nesse músculo esquelético e no fígado vai ser digerido pela amilase pancreática, a amilase salivar e a amilase pancreática desse felino, por exemplo. Né? Mesma coisa, outros carnívoros. Bom, então o que vocês vejam? A maltose é 2 glicoses unidas, é um disacarídeo. Então, através da sacaridase, lá na borda em escova, maltase libera glicose mais glicose. Maltotriose, maltotetrose, maltopentose, até maltoligosacarídeos, até 10 glicoses, são cortados pela glicoamilase, liberando glicose. A glicoamilase corta um mínimo de 3 glicoses. A glicoamilase corta um mínimo de 3 glicoses, 2 exclusivamente da maltase, tá? Bom, e aí dextrina é a porção ramificada, que a amilase não age, na ligação ramificada alfa 6, libera a glicose. Então você tem enzima dextrinase ou isomaltase. Notem que só vou ter monossacarídeos como produto, só monossacarídeos, tá? Por que ela é chamada de isomaltase? Porque ela pode também cortar maltose, maltotriose, maltooligosacarídeos. Então essa dextrinase ou isomaltase, ela reconhece tanto a ligação alfa 6 como a alfa 4. Alfa 6 como a alfa 4, ele é mais completa, vamos dizer assim, como enzima, tá bem? Tá, mas a amilase não libera a glicose? Não. A amilase não foi feita para fazer nhoque do amido ou do glicogênio. Ela não foi feita para isso, ela libera o mínimo de 2 unidades. Mínimo de 2 unidades. Maltose. Não libera a glicose, tá? Não tem como. Bom, depois você tem 2 disacarídeos importantes. A sacarose, que se encontra em frutas, né? A enzima é a sacarase, ela vai liberar a glicose mais a frutose. Frutose também é um monossacarídeo. Também uma exose, 6 carbonos, frutose. Sim? A sacarose é feita de glicose e frutose. É dividida em 2, glicose e frutose, como a enzima sacarase. Lactose, presente no leite, é um disacarídeo composto por glicose e galactose. A lactase corta, acrescenta água, né? Refaz as hidroxilas, libera a glicose e galactose. A intolerância à lactose é a insuficiência ou falta de lactase. Intolerância à lactose é a insuficiência ou falta de lactase. Olha que interessante. Para absorção de açúcares, só monossacarídeos. Para ser absorvido para dentro do enterócito, só monossacarídeos. Se tiver 2 juntos, não absorve, que é o caso da lactose. 2 açúcares juntos, um disacarídeo, não absorve. Tem que clivar e liberar. Neste caso, glicose e galactose. Se for maltose, não vai ser absorvido. Qual é o problema dessa lactose que não é degradada? Esse açúcar ele vai cristalizar, porque não é absorvido, ele vai atrair água por osmose, e esse cristal irrita a parede do intestino, aumenta a motilidade, levando à diarreia. Tá? Então, essa lactose ela vai cristalizar, vai puxar água por osmose, porque ela não vai ser degradada, irrita a parede intestinal esse cristal e aumenta o trânsito intestinal, causa diarreia. Sim? Na insuficiência da lactase, tem que tomar leite sem lactose, ou não ingerir leite. Já porque o leite é uma importante fonte de cálcio, né? Isso é importante. Bom, porque se tu insistir em continuar tomando lactose, vai ter diarreia, vai cada vez perdendo mais água, vai te desidratando, né? Só que assim, não sai essa água, passa voando o aminoácido, a glicose, o potássio, né? Leva uma fraqueza muscular tremenda por falta de potássio, porque passa voando pela mucosa intestinal, não tem tempo de absorção. Bom, aproximando dos finalmente, digestão de carboidratos. E na primeira chave à esquerda você tem a luz, bem em cima à esquerda você tem a luz intestinal, e depois aquela borda em escova, que ali no caso está esticadinha, né? A vilosidade, tá? Você tem ali nessa borda de escova 4 enzimas. 4 enzimas, tá? 4 ou 5, na verdade, né? A última está dupla ali. Então você tem G, lá em cima a legenda, G é glicose, G, galactose e F frutose. Então vê assim, a lactose bem à esquerda, composta por glicose e galactose,
por ação da lactase, libera glicose e galactose para a luz, né? A sacarose, por ação da sacarase, vai liberar glicose e frutose. A alfa-dextrinase ou isomaltase, atuando sobre a dextrina, principalmente, né, vai liberar glicose. E a maltase e a glicomilase, atuando sobre maltooligosacarídeos, maltase até, no caso da maltose de sacarídeo, e glicomilase de 3 até 10, de 3 até 10 glicose, a glicomilase vai liberar glicose. Tá bem? Então, isso é a degradação, é a digestão enzimática desses carboidratos. Vejam bem, só monossacarídeos vão ser absorvidos. Como é que é a absorção disso? Olha que interessante. É a mesma coisa aqui no rim, mesmo sistema. Engraçado, mesmo sistema do rim, né? Nessa célula violácea, você tem à esquerda a borda em escova, as microvelocidades voltadas para a luz do intestino, e a membrana basolateral em contato com aquele retângulo vermelho que é um capilar. Retângulo horizontal, vermelho, bem à direita, que é um capilar, tá? Então, notem, a glicose e a galactose vão entrar por um transportador dependente de sódio. Então, um transporte ativo secundário. Secundário a quem? Ativo, porque gasta energia, né? Utiliza energia para sua passagem, mas secundário a quem? A passagem de sódio. Essa passagem de sódio dá energia para a entrada de glicose ou a galactose. Então, esse transportador dependente de sódio, ele reconhece tanto glicose como galactose. Como é o nome desse sujeito? Em azul, está embaixo dessa célula, GLT1, que está na legenda lá à direita. SGLT1, Sodium Glucose Transporter, transportador sódio-glicose. Sódio-glicose, tá? Bem em cima, na membrana basolateral, não na membrana luminal, na basolateral, tem uma bomba de sódio e potássio, que esse sódio que entrou, ele é retirado e entra potássio. Então, esse não acumula sódio dentro da célula para evitar despolarização. Esse sódio é retirado por essa bomba de sódio e potássio. Funciona direitinho. A frutose entra através do GLUT5. GLUT quer dizer glucose transporter, lá embaixo vocês estão vendo o GLUT, né? GLUT5. E como é que sai a glicose, a galactose e a frutose? Através do GLUT2, sem gasto de energia. Esse GLUT5 não usa energia, é só um transporte facilitado, reconhece só a frutose, né? Mas embora seja chamado de glucose, transporta frutose, não glicose. E o GLUT2 transporta tanto glicose como galactose como frutose, sem gasto de energia. E aí vai para o capilar. Tá bem? Tanto glicose como galactose e frutose saem pelo mesmo transportador, GLUT2. Hoje existem 14 GLUTs. Foram descobertos já 14 GLUTs. 14 transportadores de glicose, cada um nas suas funções e dependência. O GLUT4 depende de insulina para funcionar. Tem músculo esquelético e tem tecido adiposo, GLUT4. O músculo em exercício tem um transportador que independe de insulina. Por isso que o diabético deve fazer exercício muscular, porque entra glicose no músculo independente de insulina, né? Porque a maioria dos receptores são GLUT4, transportadores são GLUT4 no músculo esquelético. Se não tiver insulina, não vai estar glicose. Em fazendo exercício, esse GLUT se manifesta, fica presente na membrana e permite a entrada de glicose para dentro do músculo esquelético, independente de insulina. Bom, vocês ouviram falar no tal do soro caseiro. Não sei se é a época de vocês, o Arthur Lima Barreto fazia essa propaganda no Ministério da Saúde para as pessoas de baixa renda terem acesso a esse soro caseiro. Crianças que tinham diarreia, principalmente pequenas crianças tinham diarreia por intolerância ao leite, né? Não tinham flora ainda. Como é que é a hidratação? Era uma pitada de sal e um punhado de açúcar. E água, né? Misturado num copo de água. Essa pitada de sal garantia o cloreto de sódio, o sódio, para o transportador, esse dependente de sódio. E o açúcar continha, então, a sacarose, que tem glicose na sua estrutura para a passagem. E a água acompanha, então, o sódio, principalmente o sódio, depois também a água, entra pela célula e vai para o sangue, por osmose. Então, está hidratando a criança com uma pitada de sal e um punhado de açúcar. É o soro caseiro esse, tá? Então, se tu não colocar o sódio, essa glicose não vai ser captada, porque depende desse transporte de sódio especificamente para isso. Dentro da célula, boa parte dessa galactose é transformada em glicose, sofre uma mutação, como se diz, uma modificação na sua estrutura, basta só alterar uma hidroxila, a sua posição, e a galactose é transformada em glicose. A maior parte é transformada em glicose, tá? Embora seja captada como galactose também. Tá bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, eu vou para a gravação.